Muito bem, senhores, hoje quarta-feira, dia 7 de julho de 2010. Estamos começando aqui o nosso warm-up, programa de pré-abertura e aquecimento da Petra Corretora de Valores. E começamos falando de um dia positivo dos mercados. Ontem, as bolsas asiáticas, conforme a gente comentou, tiveram uma madrugada muito forte. Os mercados amanheceram com seus futuros positivos, meio que numa busca por pechinchas, recuperação das quedas mais intensas que a gente teve na semana passada. E as bolsas todas começaram com bastante força no período da manhã, mesmo indicador do setor de serviços nos Estados Unidos, que veio abaixo do que o mercado esperava, mas ainda mostrando uma expansão, acabou não sensibilizando tanto os preços. Então a gente teve até o meio da tarde um dia bastante forte. De repente as bolsas começaram a perder um pouco de força, devolveram bastante da sua alta. Aqui no Brasil, papéis importantes como a Vale do Rio Doce, que na parte da manhã subiam mais de 3%, passaram a mostrar desempenho negativo. A alta que chegou próximo a 2,5% na parte da manhã, a alta do índice, após o almoço, ficou próximo a 0,80%, ficou abaixo de 1%, mas no finalzinho, ali no leilão final, pré-fechamento, houve de novo uma puxada para cima forte dos preços, e com isso a nossa Bovespa fechou com 1,97% de alta. Nos Estados Unidos, o Dow Jones subiu 0,59%, o S&P 500 0,54%. Por aqui o volume, que vinha sendo muito ruim em virtude de feriados, Jogos do Brasil, acabou também tendo uma melhora importante, foi para 5 bilhões e 600, mais ou menos aí a média do que a gente tem visto, né? Já para o dia de hoje, um dia pobre de indicadores econômicos. Nos Estados Unidos não temos nada de relevante. Aqui no Brasil a gente teve o IGPDI e o IPCA, ambos vindo melhor do que o mercado esperava. O IPCA, inclusive, deu inflação zero no mês passado. É uma notícia boa, apesar de já, de certa forma, esperada, mas um eventual enfraquecimento da inércia inflacionária nos permite ao Banco Central trabalhar com metas de taxa Selic um pouco mais moderadas, sem ter que se elevar demais ou de forma indefinida aí a taxa de juros, né? Então a notícia é boa, mas um aspecto muito pouco relevante nesse momento brasileiro, onde o mercado já precifica uma inflação mais representativa e mesmo uma taxa Selic superior a 12% aí no final do ano. Então, a princípio, o IPCA e o IGPDI de hoje, apesar da sua moderação, não tendem a interferir no comportamento dos mercados. Agora, pela manhã, foi divulgado o PIB da zona do euro, a terceira revisão do PIB do primeiro trimestre. Esse PIB começou com 0,2, depois foi revisado para 0,1 e novamente revisto para 0,2 no número de hoje. Também não deve ter nenhum impacto nos mercados, né? Do lado corporativo, duas notícias. O Brasil retoma as exportações de carne bovina para os Estados Unidos. Isso favorece bastante aí as empresas do setor de frigoríficos. Temos várias empresas importantes, inclusive, que andaram fazendo aquisições relevantes nos Estados Unidos no passado recente. Então, boa notícia para os frigoríficos brasileiros. E, de outro lado, a entrevista dada pelo presidente da Agência Nacional de Transportes Terrestres, indicando que o governo vai implementar uma série de iniciativas em prol de utilização maior da malha ferroviária brasileira, e que acredita que isso vai levar a uma redução no custo do frete ferroviário na casa de 40%, independente se esse é o número certo. A notícia de mais concorrência, esforços para redução de custo de frete, acaba impactando diretamente a empresa de logística que usa o setor ferroviário listado em bolsa, que é a ALL, né? Então, a princípio,
princípio, a entrevista do presidente da NTT não é positiva para a ALL. Os futuros começam com viés um pouco mais negativo. O Dow Jones caindo 0,35, aqui o nosso Ibovespa caindo 0,18, a princípio numa realização de parte dos ganhos de ontem. O mercado ainda passa por um período de maior volatilidade e a gente acredita que vai continuar assim até que a gente tenha a questão europeia um pouco mais equacionada e novos dados da economia americana e chinesa que confirmem se a desaceleração do mês passado é uma coisa um pouco mais técnica, uma espécie de um pit stop, ou se de fato a gente começa a perceber uma desaceleração mais forte do crescimento econômico mundial. Enquanto isso não ficar claro, a gente vai continuar com volatilidade, que é como deve começar o nosso mercado no dia de hoje. E é assim, meus caros, nesse dia que a gente fecha a última vaga para a Copa do Mundo. Vamos ver se a Alemanha ou a Espanha encontram a Holanda na final, que eu termino aqui o nosso warm-up e amanhã a gente se encontra. Um abraço a todos e até amanhã.